Olá, sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre eletroquímica. Eu irei explicar a eletrólise do iodeto de potássio em meio aquoso. Essa aula será dividida em 3 partes. Eu irei esquematizar o procedimento, equacionar as reações envolvidas e efetuar cálculos envolvendo a eletrólise em questão. Então, nós temos aqui o esquema da eletrólise do iodeto de potássio em meio aquoso. Então, como que nós devemos montar esse experimento? Nós podemos pegar um tubo em formato de U, ou um becker, ou uma cuba de vidro, e iremos adicionar uma solução de iodeto de potássio, representado pela fórmula Ki. Em cada extremidade desse tubo em U, nós iremos introduzir uma barra de grafite ou de platina metálica, que são eletrodos inertes, eletrodos que não irão participar da reação. Como a eletrólise é um processo não espontâneo de conversão de energia elétrica em energia química, esses dois eletrodos devem ser alimentados por uma fonte de corrente contínua. Então, no eletrodo aqui da esquerda, nós teremos o polo negativo, e no eletrodo da direita, o polo positivo. E se eu fechar o circuito, o processo de eletrólise vai se iniciar. Então, como o meio é aquoso, eu terei em solução os seguintes íons presentes: água, líquida. A água líquida, ela sofre um fenômeno chamado de autoionização. A água líquida por si só se autoioniza produzindo cátions H+, e ânions OH-. Então, H2O produzindo H+ aquoso mais OH- aquoso. Esses dois íons H+ e OH- sempre estarão presentes em uma eletrólise em meio aquoso. O sal em questão, o eletrólito em questão, é o iodeto de potássio já dissolvido em água. Então, é aquoso, ele vai se dissociar, formando K+ aquoso mais e menos aquoso. Então, observem que nós temos 4 íons presentes na solução: 2 cátions, H+ e K+, e 2 ânions, hidroxila e iodeto. Então, voltando aqui no esquema, nós teremos o cátion H+ e K+, migrando para o polo negativo, e o ânion hidroxila e I- migrando para o eletrodo positivo. Esses dois cátions H+ e K+ vão competir para sofrer descarga elétrica no polo negativo, e os ânions OH- e I- vão competir para sofrer descarga elétrica aqui no polo positivo. Como eu tenho 2 cátions competindo e 2 ânions competindo, somente um cátion e um ânion terão prioridade de sofrer descarga elétrica. Para eu saber qual cátion e qual ânion que vai reagir, eu preciso consultar essa tabela. Nessa tabela, nós temos a prioridade de descargas de cátions e de ânions. A prioridade nessa tabela aumenta de baixo para cima. Então, nós teremos aqui no centro sempre o H+, porque ele estará presente em toda eletrólise em meio aquoso. Os cátions que terão preferência de descarga elétrica em relação ao H+, e os cátions que perderão a competição para o cátion
H+. Então, basicamente, os metais da família 1A, 2A e alumínio perdem para o H+, e os cátions de metais de transição ganham do H+. Então, nós temos o K+, e o H+, o H+ está acima do K+. Então, ele tem preferência de sofrer descarga elétrica. E na outra coluna da tabela, nós temos a hidroxila. Quem tem preferência de descarga em relação à hidroxila? Os ânions não oxigenados, os que não têm oxigênio em sua composição. Então, cloreto, brometo, iodeto. E quem perde para a hidroxila? Os ânions oxigenados, sulfato, nitrato, fosfato e uma exceção aqui que é o fluoreto. Então, como o iodeto está acima da hidroxila, ele terá preferência de sofrer descarga elétrica. Então, os íons que irão participar da reação são H+ e I-. E aí nós podemos voltar aqui na tabela. O cátodo, ele é o polo negativo. O ânodo é o polo positivo. Quem é o cátodo? É o eletrodo onde ocorre redução. Ânodo é o eletrodo onde ocorre oxidação. Sempre ânodo, oxidação, cátion, redução. Então, aqui no polo negativo, 2H+ aquoso vão receber 2 elétrons, produzindo gás hidrogênio, H2 gasoso. Então, aqui na superfície desse eletrodo, nós teremos gás hidrogênio borbulhando. No outro eletrodo, 2 e menos aquoso, produzindo I2 sólido, porque iodo é um composto apolar, não é solúvel em água, mais 2 elétrons. Então, no cátodo, que é o polo negativo, a semi-reação de redução. No ânodo, que é o polo positivo, a semi-reação de oxidação. Observe que esses polos estão ao contrário da pilha. Na pilha, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Como a eletrólise é o inverso da pilha, esses polos vão se inverter na eletrólise. Mas cátodo continua sendo onde ocorre redução, ânodo onde ocorre oxidação. E aí eu posso somar essas semi-reações aqui. Então eu tenho 2 elétrons e 2 elétrons, eu posso simplificar. Só que, como eu tenho 2 iodetos, para eu obter esses 2 iodetos, eu vou precisar de 2 HI aqui em cima. Então eu preciso pegar essa segunda linha e multiplicar por 2. Então 2KI, 2K+, 2 iodetos. E para eu ter também 2H+, eu vou precisar de 2 moléculas de água. Eu multiplico a primeira equação aqui também por 2. Vai ficar 2H2O, 2H+, 2OH-. E aí eu posso simplificar 2 elétrons com 2 elétrons, 2 iodetos com 2 iodetos, 2H+ com 2H+. E o que vai sobrar? Vai sobrar 2 moléculas de água, 2KI e 2 e H2 são as espécies que vão sobrar em solução. Então aqui na reação global, que é o processo eletrolítico, eu terei 2H2O líquido mais 2KI aquoso, produzindo H2 gasoso mais
I2 sólido mais que sobra na solução 2K mais e 2OH menos. Então, 2KOH aquoso, que é uma base. Então, essa é a equação da eletrólise. 2H2O líquido mais 2KI aquoso, produzindo H2 gasoso, mais I2 sólido, mais 2KOH. Então, à medida em que a eletrólise vai se processando, o meio vai ficando básico. Como que eu sei que esse processo é não espontâneo? Então, eu tenho que pesquisar os potenciais padrão de eletrodo. Então, se eu pesquisar aqui, para o H+, eu tenho redução. Eu leio da esquerda para a direita. Potencial padrão de redução, 0 volts. Para o iodo, oxidação, eu leio da direita para a esquerda. Potencial padrão de oxidação, menos 0,54 volts. E aí eu posso anotar aqui, potencial o potencial padrão de redução é 0 volts. E o potencial padrão de oxidação é menos 0,54 volts. Vou escrever aqui em cima para não ficar embaixo da minha imagem. Então, o delta E na condição padrão, se eu somar esses dois valores aqui, vai dar menos 0,54 volts. Vou colocar aqui. Que é menor do que 0. Se o delta E da pilha é menor do que 0, porque o processo é não espontâneo. Se o processo é não espontâneo, ele vai precisar de uma fonte de energia externa, uma fonte de corrente contínua para funcionar. Então, voltando aqui para o esquema, os dois cátions, H+ e K+, vão migrar para o cátodo, que é o polo negativo. O H+ vai reagir produzindo gás hidrogênio aqui na superfície do eletrodo. E hidroxila e I- vão migrar para o polo positivo. Quem vai sofrer descarga elétrica é o I2 formando iodo. É o I- formando iodo sólido. Para comprovar que as substâncias obtidas são gás hidrogênio e iodo sólido, foi feito o seguinte esquema. Se a gente observar aqui na figura da direita, que é o mesmo experimento, nós temos essa cor acastanhada aqui. O iodo, ele é acastanhado. Então, essa cor acastanhada aqui é devido à presença de iodo sólido. Só que o iodo sólido, na presença de amido, ele fica com a coloração azul que a gente observa aqui na figura da esquerda. Então, na figura da esquerda é o iodo na presença de amido, que foi adicionado à solução aqui, que é azul. Na figura da direita, o iodo sólido, que é acastanhado. E também a solução recebeu a adição de fenolftaleína, que é um indicador de pH. É uma substância que apresenta coloração incolor, é incolor abaixo de pH aqui 8,3 e é colorida acima de pH 9, 9,5 aqui. Ela é rosa. Então, o que está acontecendo aqui na reação? O cátion H+ está sendo consumido.
porque 2 moléculas de água produz 2H+, e 2 hidroxilas. Então, inicialmente, a quantidade de H+ e a quantidade de hidroxila são iguais. Quando a eletrólise consome o H+, vai sobrar hidroxila. Se vai sobrando hidroxila no meio, o meio vai ficando básico, tanto é que um dos produtos é uma base. Em meio básico, a fenolftaleína fica rosa. Por isso que esse eletrodo aqui da esquerda vai ficar com a coloração rosa. Esse tubo em U foi utilizado para evitar que essas duas cores se misturem. Se eu tivesse utilizado um Becker, talvez eu não teria uma visualização tão boa assim. Dando prosseguimento à explicação, eu efetuarei alguns cálculos envolvendo a eletrólise do iodeto de potássio em meio aquoso. Então, considere a eletrólise do iodeto de potássio em meio aquoso submetida a uma corrente elétrica igual a 0,2 amperes durante 5 minutos. Letra A. Calcule a massa de iodo obtida em miligramas e o volume do gás hidrogênio, que é o H2, desprendido na CATP, expresso em mililitros. Então, se a gente observar, aqui na reação nós temos 2 mols de elétrons sendo envolvidos para 1 mol de H2 e 1 mol de I2. Então, eu farei o seguinte. Colocarei H2 e 2 e elétrons. A proporção é de 1 mol de H2 para 1 mol de I2 para 2 mols de elétrons. Só que eu quero calcular volume de H2, massa de I2. Então, 1 mol de qualquer gás na CATP, inclusive o hidrogênio, 24,5 litros. 1 mol de I2 é 253,8 gramas. E 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500 coulombs. Então, qual é o volume de H2? Qual é a massa de I2? E qual é a carga transportada durante a eletrólise? Então, carga desconhecida, intensidade 0,2 amperes, o coulombs por segundo, o tempo é 5 minutos ou 300 segundos e Q é I vezes T. Q é I, 0,2 coulombs por segundo, vezes 300 segundos, que vai dar 60 coulombs. Então aqui eu coloco 60 coulombs. A massa está em grama, o volume está em litros. Então, se eu já multiplicar por 1000, eu vou encontrar o volume em ml, que vai dar 3,81 ml.
Se eu multiplicar a massa por 1000, eu também vou encontrar em miligramas, e vai dar 39,45 miligramas.